Olá, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender como fazer gráficos. Você já viu aqueles gráficos de aprovação de político, de inflação, de venda de produtos? Sabe como esses gráficos são feitos? Tem curiosidade de saber como se faz? Então vem comigo que hoje eu vou ensinar isso para vocês. Trabalhar com esses gráficos no Excel é uma coisa muito fácil e te dá a possibilidade de comparar dados, valores, tirar conclusões que olhando por uma tabela nua você jamais conseguiria fazer assim de cara olhando. Então o objetivo dos gráficos na nossa vida é facilitar a compreensão das coisas e não dificultar. Para fazer esse procedimento no Excel é muito fácil, não é difícil. Vamos usar como exemplo uma base de dados que eu consegui na página da Wikipédia, não sei. Desde 1930 existe a edição da Copa do Mundo de futebol, com exceção do período entre 38 e 46. Sim, porque o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial, sem condições de haver nenhum evento esportivo nesse período. Essa tabela tem todos os dados da seleção brasileira em todas as Copas, tirando o período de 37 a 45. Olhando para essa base de dados, a gente não tem como tirar uma conclusão significativa, olhando esse monte de números aqui. Qual foi a parte que o Brasil mais fez gol, a parte que o Brasil mais tomou gols, não dá para saber de cara assim, olhando para a base de dados. A gente tem que olhar, procurar, pesquisar. Quando a gente coloca esses valores em um gráfico, fica muito mais simples, mas muito mais simples mesmo. Fica muito mais simples mesmo de fazer a comparação entre os gols marcados e os gols sofridos. Aqui temos uma página aberta do Excel, normal, como você abre lá, dando 2 cliques em cima do ícone de Excel. Podem ficar tranquilos que eu não vou focar o assunto no 7-1, que é um assunto bem desagradável para nós brasileiros, mas é verdade, aconteceu, tá lá, virou estatística. E a gente vai tratar desse material aqui. Bom, indo direto ao ponto, vamos analisar a tabela e ver quais dados vamos usar. Nesse caso a gente vai usar essas duas colunas aqui, ó, Gol Pro e Gol Contra, somente esses dois dados, para a gente comparar o número de gols que o Brasil fez e o número de gols que o Brasil levou. Para adiantar o serviço aqui no vídeo, eu fiz uma tabela aqui no próprio Excel. Se você não sabe como se faz tabelas, eu vou deixar um link em algum lugar aqui para você ver como se faz lista de compras. Lá também ensina como fazer tabela. Se você olhar, é o mesmo procedimento. Eu vou colocar esses dados aqui para vocês para adiantar o nosso vídeo, tá certo? Então temos aqui uma tabela. Anos, cada ano que aconteceu cada edição da Copa. E também os gols pró e os gols contras. Então a gente vai estruturar os nossos dados em 3 colunas verticais. Lembrem bem disso, isso é muito importante. Os dados ficam em 3 colunas verticais. Não sei se você lembra da época da escola, se não lembra não tem problema, mas a gente trabalha com gráfico XY, aonde na vertical temos os dados em Y e na horizontal temos os dados em X. Primeiramente selecionamos todos os dados. Colocamos o cursor com o botão esquerdo na primeira célula, escolhemos e arrastamos para baixo. Simples, muito fácil. Em seguida, vamos na aba Inserir. Vai aparecer todas essas opções para vocês. Vocês escolham Gráficos. Aí temos o gráfico de coluna, de linha, de pizza, de barras. Nós vamos escolher o modelo de dispersão. Esse modelo para a gente é o mais interessante. Dispersão, esse que contém linhas. Como vocês podem ver, também temos outros tipos de gráfico, outros modelos de gráfico. Quando a gente clica no gráfico, está lá o nosso gráfico com nossas linhas ligantes e com os nossos pontinhos. Muito simples e muito fácil. Com base no gráfico, a gente já pode tirar uma conclusão de quantos gols o Brasil fez e quantos gols o Brasil levou. Bom, de cara a gente consegue ver que a linha azul corresponde aos gols feitos, né? Aos gols marcados. Os gols marcados sempre estão acima dos gols sofridos. Então o Brasil, em geral, na sua grande maioria, na história do Brasil pelas Copas, o Brasil marcou mais gols do que levou. Esse tipo de análise, jamais você teria conseguido ver ou conseguido fazer esse tipo de análise olhando simplesmente para a tabela. Você teria que procurar números, observar e tal. Com uma análise visual, de cara você já consegue ver a situação da artilharia do Brasil.
Colabore no crescimento do canal, dando seu like, seu dislike, faça sua inscrição e sugira pautas. Nosso muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.